que a gente terminou, caralho, com o Vice, pelo jeito, fazendo alguma ligação com o Bardock. Vamos ver o que vai ter aqui. Última parte de Refazendo Dragon Ball GT, Letic acabou de arrumar uma briga contra Goten, enquanto os guerreiros Z fugiam com a nave. E por algum motivo, esse inimigo conhece o Goku. O que será que vai acontecer no episódio de hoje? O que ele quis dizer com aquele Saiyajin? Não perca o episódio de hoje, que será Goten contra Letic. Vai ser demais. Goku ficaria olhando para aquele guerreiro, que apareceu do nada e diria, quem será ele? Nesse momento, Letic olharia para o Goku e diria, será mesmo que é aquele Saiyajin que destruiu o meu lar? Mas ele está muito pequeno para ser ele. Talvez seja um filho. E nesse momento, ele levaria uma bola de energia nas costas, mas iria desviar, dizendo, você aí, garoto, se não quiser morrer, vaza. Eu não tenho nada contra você, ok? O meu problema é com aquele garoto. E nisso, o Goten diria, ué, com o meu pai? Hã? Aquele garoto é seu pai? E nisso, o Goten diria, é uma longa história, mas agora tá na hora do pau. E iria pra cima dele. E nisso, o Goku Danada gritaria, do Goten, pau. espera aí, esse cara não é normal. E nisso, o Goten tentaria dar um soco nele, mas levaria um soco no queixo. Iria cuspir sangue sendo jogado para cima. Nisso, Goku tentaria ajudar o Goten, mas o Trunks diria, Senhor Goku, as coisas estão ficando feias, melhor a gente sair daqui logo. E o Goku olharia pro Goten dizendo, droga, o Goten deixou sua guarda aberta, isso não é bom. Eu já vou, Trunks. Quando a cena volta pro Goten, ele estaria sendo jogado para o céu. Mas quando ele iria olhar pro inimigo, o Letic iria aparecer nas suas costas, dando um chute, jogando ele para o chão novamente. E nesse momento, ele iria chegar perto do Goten e soltaria um ataque de Ki, que iria pulverizar o Goten. Mas com o teletransporte, o Goku chegaria dando um chute na cara do Letic. E pegaria o Goten no colo, dizendo, vamos embora daqui. E nisso o Letic diria, droga, é você. E nisso o Goku diria, por acaso eu te conheço? Você não, mas talvez seu pai. Esse corte de cabelo é igual ao de um homem que destruiu o meu mundo. Ou uma árvore estranha. E nesse momento o Goku começaria a pensar, dizendo, quê? Ele não vai meter essa. Uma árvore estranha? Parece comigo? E nesse momento o Trunks iria atacar uma energia no vilão, aonde ele seria jogado para longe. E o Trunks gritaria, dizendo, vamos embora daqui, senhor Goku. E o Goku diria, tá, vamos. E nisso todos sairiam com a nave. Enquanto eles tentavam sair com a nave, o Goku ficaria olhando para trás e diria, aquele cara conhece o Turles? Trunks olharia para o Goten e perguntaria pro Goku se ele estaria bem. E o Goku diria que apenas Ele mencionou alguma coisa, é que eu realmente não lembro, mas na parte ele mencionou alguma coisa dos filmes já serem canônicos no universo do Refazendo GT dele? Porque eu achei que ele ia introduzir o Turles, mas o Goku mencionou o Turles também. Então, poxa, por ele isso eu não foi pego esperava. desprevenido, por isso que perdeu. E nesse momento, o Letic iria aparecer na frente da nave com sua velocidade e diria, vocês não vão embora daqui. E iria tentar explodir a nave. E nesse momento, o Goku usaria um teletransporte para tirar todo mundo lá de dentro. E o Letic iria destruir os propulsores da nave, que ainda estavam funcionando. E nesse momento, Aí o é Trunks foda. ficaria bem puto e diria, aquele filho de uma... Mas antes de terminar a frase, quando eles olham em volta, tudo estaria cercado de inimigos. E nisso, o Goku diria, droga, sem a nave, como vamos sair daqui? E nesse momento, o Trunks diria, Goku, pega e apanha o Goten e procure um lugar seguro. Mas e quanto a você, Trunks? E ele diria, eu não posso deixar a nave aqui sozinha. Eu vou dar um jeito, não se preocupe. Agora vai. E nesse momento o Legic iria aparecer e tentaria dar um soco no Goku. Mas o Trunks viraria Super Saiyajin 1 e daria um chute, jogando ele para Pô, calma aí. aparecer. Ele tentaria dar um Só soco volta no aqui Goku. rapidão. Mas o Porque, porra, esse design aqui do Trunks. O Trunks gostoso, ou seja, Trunks pós-sala do tempo. Cabelo longo, solto, em Super Saiyajin. Nossa senhora. Muito bonito. E sem jaqueta ainda. Mostrando. Aí, nossa senhora. Trunks viraria Super Saiyajin 1 e daria um chute, jogando ele para longe de novo e diria, vão! E nisso o Goku iria desaparecer com o teletransporte. E o Trunks gritaria dizendo, ô seu chifrudo do capeta, eu vou deitar você no pau! E nessa hora o Legic levantaria dizendo, que? E o Trunks olharia para ele com sangue nos olhos dizendo, você destruiu minha nave, seu corno, e partiria para cima dele. Mas o Legic iria se defender tranquilamente e iria para cima dele, dando várias sequências de golpes, mas Legic iria se defender tranquilamente e daria um soco na cara do Trunks, Cara, o design do Letch. Não querendo falar nada. Primeiro, melhor design de Super Saiyajin que existe. dele, dando várias sequências de golpes, mas Cara, que é um design que não é muito. Sabe? Sei lá.
iria se defender tranquilamente e daria um soco na cara do Trunks, fazendo o mesmo cair no chão com tudo. Mas o Trunks já iria se levantar e faria uma explosão de energia, faria Legic se afastar, e assim Trunks já iria pra cima dele. Mas os soldados de Legic iriam usar uma máquina que faz a sua energia ser sugada, e o Trunks voltaria pra forma base. Ele levaria um soco bem dado, sendo jogado para o chão, e nisso ele diria: droga, assim eu não vou ganhar dele. Quando ele olhar pra cima, o Legic soltaria uma energia queima-roupa em Trunks, fazendo o mesmo ficar inconsciente no chão. E nisso o Legic diria: levem esse fracassado para a prisão. Os capangas iriam elogiar o Legic, mas ele pegaria um deles pelo cabelo e diria: seu verme, escuta aqui. Se você fizer isso mais uma vez e deixar o inimigo mais fraco, eu pessoalmente vou te matar. Eu vou te perdoar dessa vez porque eu já sabia que esse verme não valia de nada. E ele soltaria o capanga no chão e o capanga com medo diria: tudo bem, senhor. E enquanto a nave, o que vamos fazer com ela? Bom, pra eles se importarem tanto com essa nave, deve ter algo de bom. Desmontem ela, agora. Eles diriam: ok, senhor. Enquanto isso, Forma o Goku base teria tá tirado todos foda. lá de dentro. Pô, é forma base com poder diminuído porque a máquina tava sugando o que dele, né? Calma lá também, Hyper. Não é só forma base. Eles estariam lá fora escondidos. E nisso, ele diria: droga, Trunks, eu tive que deixar ele pra trás. E nesse momento, o Goku levaria um soco na cara da Pan, que diria: Eita. seu idiota, por que você deixou o Trunks sozinho lá? Ele vai morrer desse jeito. E tentaria dar outro soco no Goku, mas o seguraria o soco dela com a mão e diria: calma, Pan, o Trunks não é tão fraco assim. Eu tenho certeza que ele tá se virando bem. Você é um idiota mesmo. Se você realmente é meu avô, que eu sempre gostei, por que você não acabou com todos de uma vez? Eu sei que você tem poder pra isso. Nesse momento, o Goten iria acordar dizendo: o que foi que aconteceu? Ai, minha cara tá doendo. E o Goku diria: Goten, você acordou, que bom. Infelizmente o Trunks foi capturado e perdemos a nave. O Goten diria: quê? E a Pan começaria a dizer que tudo aquilo foi culpa do Goku. E nesse momento o Goten iria se levantar dizendo: não, a culpa foi nossa. Se eu tivesse ido desde o começo com tudo, eu não teria perdido. Pra que eu fui brincar com o inimigo? Agora é melhor a gente sair daqui. Nesse momento o portão iria se abrir com várias guardas indo atrás dos três. E os três iriam fugir pela cidade. Até que em um momento a Pan iria ficar nervosa e diria: já chega dessa palhaçada, eu tô cansada. E viraria para trás e começaria a preparar um Masenko para jogar nos inimigos. E ela gritaria: morram, todos vocês! Nesse momento o Goku iria puxar ela pela perna, jogando ela por uma janela de uma casa. E olharia para os capangas do rei e diria: Goten, fecha os olhos. Taioken! E iria cegar todos os inimigos e daria um teletransporte junto com o Goten aonde a Pan estaria. E nisso, iria mostrar a Pan se levantando do chão dizendo: quem foi o idiota que fez isso? E nesse momento o Goten iria calar a boca dela dizendo: fica quieta, rapaz, pelo amor de Deus. E nesse momento o Goku olharia pela janela e viria que todos os capangas estariam correndo pelo planeta. Ufa, eles já foram. E nesse momento que todos estariam calmos, o Goku iria levar uma machadada na cabeça, mas o machado iria se desfazer em pedaços. E o Goku diria: ai, ai, ai. Nesse momento todos viriam um casal de velhos dizendo: por favor, não machuca a gente. E nesse momento o Goten diria: tá tudo bem, a gente não vai machucar vocês. E os velhinhos ficariam olhando pra eles com medo, perguntando: por que vocês estão fugindo da polícia? Vocês são algum bandidos? E nisso a Pan ficaria brava, dizendo: isso é tudo culpa do meu avô, que não acabou com todos eles de uma vez. E um amigo nosso foi capturado por causa disso. E o senhor diria: a gente sente muito pelo seu amigo. Infelizmente, desde que o rei chegou, o planeta nunca mais foi feliz como era. Eu queria que vocês tivessem chegado em outra época. E nessa hora a Pan diria: como assim? E os velhinhos diriam: desde que esse rei chegou, ele matou o rei anterior e pegou o lugar dele. E ele faz vários absurdos, cada vez mais pela ganância do dinheiro. Até o ar que a gente respira tem taxas para a gente pagar. E nisso o Goten diria: que Pode sair, né? absurdo, a gente tem que fazer alguma coisa. E nesse momento, a barriga dos três iriam roncar. E nisso a senhora diria: vocês estão com fome, criança? A gente vai preparar algo pra vocês comerem, tá bom? E nisso o senhor iria perto do Goku e mexeria na cabeça dele dizendo: você realmente é um garoto incrível. Nem se machucou, criança. E o Goku estaria comendo, dizendo: não foi nada não. E eu não sou uma criança. Dentro do palácio, Trunks estaria sendo torturado, enquanto o rei e o Legic estariam fazendo perguntas para Trunks. E o mesmo não diria nada e ficaria quieto. E nisso, o rei ficaria nervoso e diria: droga, esse garoto não me diz nada. Eu vou para os meus aposentos. Eu tenho que pensar em alguma nova forma de colocar impostos. E você, Legic, faça o que quiser. Ele sairia de lá dizendo: como eu vou ferrar esses pobres, coitados? E o Legic ficaria olhando para o Trunks. E o mesmo diria: o que foi, chifrudo? Você acha que eu esqueci? Que você quebrou minha nave? Hein? Quando eu sair daqui, você pode ter certeza que eu vou quebrar sua carinha. Vai desejar que nunca tivesse nascido. Nesse momento, o Legic daria uma risada. Então, o meu sonho vai ser realizado. Mas, infelizmente, você não é essa pessoa. E sairia da sala. E o Trunks ficaria sem entender.
Todos estariam comendo, e nisso Goku diria: vocês não vão comer não? E os velhinhos iriam olhar pra eles dizendo: a gente não tá com fome não. Mas suas barrigas iriam roncar nesse momento. E a Pan perceberia que eles não Foda. têm nada pra comer e diria: não vai me dizer que isso é tudo que vocês têm. E nisso os velhos diriam: não tem problema se a comida acabar. Se vocês realmente são aqueles que vão acabar com o rei malvado, a gente fica feliz de poder ajudar de alguma forma. E nesse momento a Pan perguntaria: mas se esse rei é tão ruim assim, por que vocês não vão embora daqui? Pan, não é tão simples assim. Eles não podem. De certo, como a nossa nave, todas as vezes deve ter sido confiscada. E os velhos diriam: e quem tenta ir contra as regras dos reis é morto. E nesse momento a velhinha ia começar a chorar. E ela diria: desculpem, é que o meu filho, infelizmente, foi um que foi contra as leis deles. E nesse momento o Goku iria levantar e diria: bom, eu já comi e agora eu tô prontinho. Muito obrigado pela comida. E eu já sei o que eu vou fazer. Agradeço por tudo. Eu vou dar o meu melhor. Beleza. Eu vou quebrar a cara daquele cara azul de novo. Mas Eita! Anúncio. Calma aí que tem. e agora? Você não entendeu, Pan? O papai não acabou com todos aquela hora porque ele queria saber qual era o motivo pelo qual todos estavam sofrendo. O papai não é uma pessoa que mata os outros à toa. E nisso a Pan ficaria olhando para o seu avô. Então, Goten e Pan, vamos nessa? E os dois diriam sim e colocariam a mão nas costas do Goku. E o mesmo daria um teletransporte, entrando na base do rei. E nisso os velhinhos diriam: boa sorte, criança. E a senhora iria desmaiar no chão. E o senhor diria: amor, me responde, por favor, responde-me. Lá dentro os guardas ficariam Tu vai te matar a idosa. A gente não vê mais nenhum vídeo de ele fazendo GT. bem surpreso, dizendo: como foi que eles entraram aqui? E o Goku olharia para todos os lados e diria: bom, façam o que quiser, mas o rei vai ser meu. E os três iriam sair correndo para destruir o lugar inteiro. E lá dentro da sala do rei, ele estaria sentado em seu trono, com medo, dizendo: o que tá acontecendo lá fora? E nisso o Letic diria: eles voltaram, eu sinto o que deles. Nesse momento o rei estaria com o cu na mão e diria: Letic, me proteja, por favor. O mesmo diria: pode ficar sossegado. E nisso o rei tentaria falar com seus capangas, mas os mesmos não iriam responder. Ele diria: o que foi que aconteceu com aqueles idiotas? E quando ele olha para a parede, os dois iriam atravessar a parede, sendo jogados na mesa do rei. E ele diria: o quê? E nessa hora o rei ficaria olhando pela parede quebrada com medo. E nisso, ao lado, aonde estaria a porta de entrada, o Goku iria abrir a porta dizendo: ô Goten, você errou um pouquinho a porta. E o Goten diria: foi um erro de cálculo pequeno. E assim os três iriam entrar lá dentro. E o rei diria: vocês entraram aqui. Cadê todos os meus soldados? E isso a Pan diria: derrotamos todos. E quando a Pan olha pro lado, viria o Trunks sendo torturado numa cela. E ela diria: Trunks! E tentaria salvar ele. Mas o Trunks olharia pra ela dizendo: Pan, não vem aqui! E nesse momento, o Let queria aparecer em cima da Pan com uma espada que iria cortar a cabeça dela fora. E quando sua espada estaria chegando perto do seu pescoço, ele levaria um soco na cara do Goku e seria jogado para a parede. E logo em seguida, o Goku iria aparecer na sua frente, dizendo: você não ousa encostar um dedo sequer na minha neta. E daria uma sequência de golpes no Letic, jogando ele para fora. Nisso o Goten chegaria perto da Pan, dizendo: Pan, você está bem? Ai, o meu pescoço. E ela olharia para a mão dela e no pescoço dela estaria um corte bem pequeno e diria: o que foi que aconteceu? O Goten diria: sou idiota, você quase morreu, tem que tomar mais cuidado. Se não fosse pelo papai agora, você estaria morto. E ela diria: o vovô me salvou. E logo o rei gritaria lá do trono, dizendo: ei, fiquem parados aí, senão aquele garoto ali vai morrer. E o Goten diria: é? Quero ver então. E ele ia pegar um botão dizendo: se eu apertar esse botão, o garoto vai ser morto. E nessa hora, o Goten iria aparecer do lado dele, segurando o pulso dele, dizendo: não pense que eu sou tão generoso igual meu pai. E iria começar a apertar o braço dele na intenção de quebrar. E o Pior que faz sentido, tá? O Goten, ele é meio piruleiro das ideias, esse menino. Tá, calma. No início do jogo, após você moldar o seu personagem, o jogo faria algumas perguntas. Exemplo, se seu companheiro tiver ferido durante a luta, o que você faria? Curar ele, proteger, ferir, fugir. Você gosta de si mesmo, quem sabe? Após as perguntas, eu colocaria você em um esquadrão de status seria baseado nas suas escolhas. Mas digamos que mais queria ser o esquadrão fulano. Você pode escolher em alguns estados sofreu mudanças. Continue, Gustavo. Vamos ver onde que termina isso.
Vamos ver também se você consegue terminar de escrever tudo que você quer escrever até o final dessa O rei live começaria também, a né? chorar, dizendo: solta o meu braço, solta o meu braço. E iria deixar o botão cair. E o Goten iria chutar o controle na direção da Pan, dizendo: Pan, solta o Trunks. E cuida desse idiota aqui. Eu tenho uma coisa pra resolver. E iria sair voando de lá. E nessa hora, a Pan olharia para o rei e daria um chute na cara dele, fazendo o mesmo desmaiar. E iria ajudar o Trunks. Lá no céu, a luta estaria um pouco equilibrada, com o Goku na vantagem. E quando o Goku tentaria dar um soco em LED, o mesmo iria segurar seu golpe e daria uma cabeçada em Goku, fazendo o mesmo ir para trás. E logo LED iria olhar pro Goku e diria: eu sei que você está nervoso. Vai por mim. Olha, eu não gosto de atacar crianças. Eu estou com mais nojo de mim mesmo do que você. Mas eu preciso disso. Sem o dinheiro daquele cara, eu não consigo sobreviver. E nisso, Goku ficaria encarando ele, dizendo: Você me disse antes que conheceu um cara igual a mim há muito tempo atrás, né? Sim, eu sei de quem é que você tá falando. Deve ser o Turtle. Um Saiyajin que atacou meu planeta há muitos tempos atrás. Há muitos anos atrás. Olha, nem todo Saiyajin é igual, sabia? Se isso te deixa feliz, eu matei ele há muito tempo atrás. E o Letic daria uma risada dizendo: Olha, então eu não tenho por que existir mais, né? Fiquei tão cego por vingança que eu não pensei o que eu faria depois disso. Você tava com raiva, né? Iria salvar seu planeta. Mas que tal você ser a salvação desse planeta? Ainda dá tempo. Já pensou? Você pode ser a vingança desse povo contra esse rei horrível. Nisso, Letic iria ficar bem surpreso com a resposta do Goku. Nesse momento, o Goten iria chegar no local dizendo: Pai, pode deixar comigo. A partir de agora, eu vou mostrar pra esse cara quem é o fodão aqui. Ei, espera aí, Goten. E nisso, o LED queria dizer pro Goku não se preocupar. Eu vou vencer esse garoto. Não se preocupe, senhor Goku. E depois disso, eu vou realmente ser o herói que eu achei que eu era. E nisso, Goten olharia pra ele e diria: Você vai pagar por ter me pegado desprevenido. E viraria Super Saiyajin 1. Está pronto? Seu amigo usou uma técnica contra mim parecida. E eu venci ele tranquilamente. Tem certeza que você vai vencer eu também? Dois anúncios, vídeo diferente. Pô, caralho. Sabia que eu sou muito mais forte que o Trunks, e assim o Goten partiria pra cima do LED. Tá, em questão de potencial realmente, mas será que ele ainda se mantém mais Daria um forte? chute na cara dele, jogando para o chão, e já iria atrás dele com tudo. Chegaria atrás dele no chão e daria um Kamehameha em LED, mas o mesmo iria chutar o ataque pra cima, e já iria aparecer na frente do Goten, com tudo dando um soco no seu estômago, fazendo o mesmo cuspir bastante sangue, e em seguida iria tirar sua espada e tentaria cortar o Goten em dois. Mas quando a espada encostasse no Goten, o Goten iria quebrar a espada em dois com seu punho, e em seguida daria uma sequência de golpes jogando ele para longe. Eu disse que eu iria te deitar na porrada. Você já chegou aqui? Você realmente é bem forte. E os dois ficariam rindo, e o Goten diria: Você está pronto pro segundo round? E assim os dois iriam para o céu e começaria a ter uma luta bem rápida em volta do planeta. Enquanto isso, Goku e a Pan iriam prender todos os capangas do rei e o rei. E nisso, o Trunks iria estar no chão, descansando, dizendo: quanto tempo o Goten vai demorar com essa brincadeira dele? E nisso, a Pan estaria olhando pro Goten, dizendo: O tio Goten tá bem feliz. É que na verdade isso é o sangue Saiyajin que corre nas nossas veias. E a Pan olharia para o Goku, que estaria bem contente vendo o quanto o Goten estava forte. Voltando para a luta, o Goten levaria um soco na cara e seria jogado entre as nuvens. E em seguida, iria levar um chute, mas iria defender com a perna. E tentaria dar um soco na cara de LED, mas o mesmo iria aparecer nas suas costas, dando uma bola de energia, fazendo o mesmo voltar para o chão. E quando estivesse lá no chão, o LED iria tentar acertar o Goten com o último golpe, dizendo: Adeus, guerreiro Saiyajin. E nessa hora o golpe iria acertar com tudo o Goten. Mas quando ele olha, o Goten daria uma risada. E na verdade o Goten teria segurado seu golpe e começaria a gritar, soltando todo o seu poder. Jogaria LED para longe e soltaria um Super Kamehameha, acertando em cheio o LED, jogando ele para dentro do castelo, assim sendo derrotado pelo Goten. O Goten iria entrar lá dentro e o LED pediria para o Goten acabar com sua vida medíocre. E o Goten iria dar risada e estenderia a mão para ele, dizendo: Um cara incrível como você morrer? Isso é um absurdo. E daria risada. E o LED queria se levantar, dizendo: Você realmente é um Saiyajin estranho. E daria risada. E aí, LED, você vai seguir com o meu plano ou prefere se culpar pro resto da vida? Não se preocupa com isso. Eu vou fazer o rei pagar por tudo que ele fez. E vou tentar que não tá ajudar indo, o povo de Gustavo? toda forma. Vou tentar ajudar o povo de toda forma, diferente do que eu não fiz com o meu. E nisso o Goku tenderia a mão pra ele, dizendo: É assim que um bom rei começa, entendendo seus defeitos. E nisso todos ficariam felizes e logo o Trunks diria: Ei, espera aí, e a minha nave? Como que ela vai ficar? Como que a gente vai sair daqui? E nisso o LED diria que eles podem arrumar a nave deles. E nisso a cena seria cortada para outro dia, onde o LED iria chamar todos os habitantes do planeta e diria que o reinado do rei corrupto acabou e que todos vão ter direitos de sair do planeta se quiser e não vão precisar mais pagar aquelas taxas absurdas. E nesse momento todos iriam pular de alegria.
E o LED diria: bom, enquanto ao rei, ele vai pagar por todo o mal que ele fez para vocês. E isso conta comigo também. Eu vou pagar todo o mal que eu fiz para vocês também. E tem uma pessoa que vocês devem agradecer, não é a mim, e sim a esses 4 guerreiros. E nessa hora todo mundo iria começar a agradecer o Goku, Goten, Trunks e a Pan. E em seguida os soldados iriam aparecer lá dizendo: Senhor Trunks, a sua nave está pronta. Arrumamos e colocamos propulsores muito melhores ainda. E o Trunks iria dizer: muito obrigado. E um guarda Caralho, diria: eu não, eu upgrade? que agradeço, graças a você agora eu posso voltar a ver minha família. E nisso mostraria todo mundo dando adeus para o povo daquele mundo. E o Goku daria adeus para todos e iria entrar dentro da nave. E o Trunks também, dizendo obrigado para todos. E brincaria com o LED, dizendo: se não fosse pela arma de Ki, iria vencer ele. E o LED daria uma risada falando: sim, eu sei disso. Boa sorte para vocês. E nisso o Goten chegaria perto do LED e daria um aperto de mão, dizendo: eu fico feliz por você ser o novo rei, LED. Você vai ser ótimo. E daria adeus para ele. E quando a Pan iria entrar na nave, dando Cadê a velhinha? adeus para todos, ela viria o senhorzinho que ajudou eles e diria: senhor, obrigado por ter ajudado a gente naquele dia. Mas ela viria que ele estaria sozinho e iria perto dele dizendo: ué, cadê a sua esposa? E ele daria um sorriso para ela Vai. com lágrimas, dizendo: ela agradece por ter salvado o nosso planeta. Assim, minha esposa pode descansar em paz. E nisso a Pan ficaria triste, dizendo: o quê? Nesse momento o Goku chegaria perto dela, colocando a mão no seu ombro, dizendo: Pan, todos nós iremos partir um dia, mas o que faz a gente ser lembrado pro resto da eternidade são as nossas escolhas e atitudes. E eu tenho certeza que ele tá feliz pela atitude que ela fez. E nisso a Pan iria começar a chorar, percebendo que se o Goku tivesse derrotado todos na primeira oportunidade, talvez eles teriam ido embora e esse planeta ia continuar sofrendo, passando por dor e sofrimento. E ela iria entrar pra nave chorando. Nessa hora o Goku iria olhar pro senhor dizendo: eu não sei se isso vai ajudar, mas tem esperança que ela volte um dia. A gente da Terra temos várias coisas surpreendentes. E nisso o velhinho ficaria sem entender. O Goku diria: adeus. E assim todos iriam entrar na nave e dariam adeus para todo o povo daquele planeta. E o LED Ó, cara, ó. E eu vou pensar muito bem se eu vou continuar assistindo. Porque tu matou a velhinha, cara. Tu matou a velhinha, cara. Tu não mata velhinhas assim de graça. Porra, cara. Caralho, vai. Poxa. Foda, cara. Acho que a luz não cai mais. Caralho. Tomara, velho. Mas de qualquer forma, eu vou pensar bem se eu vou continuar assistindo. Porque essa da velhinha aí, sacanagem. De qualquer forma, vídeo original é o primeiro link na descrição. Lembrando, estamos jogando Devil May Cry, tá saindo o vídeo de Devil May Cry 3 lá no outro canal. Se você quiser acompanhar as lives ao vivo, é o primeiro comentário fixado. De qualquer forma, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou aí.